Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula, cujo tema é a filosofia como disciplina escolar, história, políticas e práticas formativas. Meu nome é Adriana Matar Mamari e sou professora do curso de filosofia da UFSCar, além de atuar em outros cursos da educação à distância, também na UFSCar. Minha formação é em licenciatura e bacharelado em filosofia e mestrado e doutorado na área de ética e filosofia política pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris X, na França. Nos últimos anos, tenho me dedicado à formação de professores de filosofia, atuando nas áreas de metodologia e prática de ensino de filosofia. Essa aula ela tem como objetivo toda essa retomada da disciplina de filosofia ao longo da história brasileira, os diversos momentos em que a disciplina de filosofia esteve presente num dado momento e foi retirada num outro momento histórico. Então nós vamos observar que a disciplina de filosofia ela foi, através da história brasileira, uma disciplina que teve uma característica muito instável no currículo escolar, né? Então, a filosofia no Brasil volta à cena com sua reintrodução nos currículos escolares, uma vez que havia sido suprimida durante o período da ditadura militar, através da Lei 5692 de 1971. Um breve histórico da filosofia como disciplina escolar evidencia as muitas ocasiões em que ela esteve presente para depois ser retirada dos currículos. Antes de tratarmos propriamente da especificidade deste campo de estudos, consideramos pertinente fazer uma rápida digressão sobre as continuidades e rupturas que acompanham a filosofia nos currículos escolares brasileiros. Sabemos que a nossa história tem particularidades, a história brasileira. Ainda que tenhamos aspectos comuns a outros países vizinhos, o caso, por exemplo, da Argentina ou do Uruguai, no que diz respeito ao ensino de filosofia, se a gente pensar nesse sentido. Para um posicionamento adequado, frente ao momento em que nos encontramos, qual que é esse momento que a gente se encontra agora? É o momento da volta da disciplina de filosofia nas escolas em caráter obrigatório. Nesse momento é importante termos clareza da complexidade que o assunto assume. E os eventos históricos, os acontecimentos que acompanharam essa questão do ensino de filosofia ao longo da nossa história, vão indicar essas sucessivas introduções e retiradas da disciplina nos currículos escolares. Faremos, portanto, preliminarmente, uma breve exposição histórica, retomando mais adiante, no contexto apropriado, o que seria para nós desafios que envolvem a especificidade do ensino filosófico nas escolas da educação básica. Muita gente não sabe, mas a filosofia foi inserida nos currículos das escolas brasileiras no século XVII, precisamente no ano de 1663, ou seja, muito tempo atrás. Nesse momento foi criada a primeira escola de ensino secundário pela Companhia de Jesus em Salvador, Bahia. Trata-se, nesse caso, de um ensino de caráter confessional, doutrinário. E ele era transmitido por meio de uma espécie de cartilha que se chamava Ratio Studiorum. Essa cartilha era rigorosamente seguida, implementada pelos jesuítas, né, ou por todo o corpo que trabalhava nessas instituições jesuíticas. Então, salvo algumas pequenas modificações, a filosofia assim concebida perdurou até o século XIX, precisamente o final do século XIX, no contexto do surgimento da República. No final desse século, com a República, a filosofia é retirada. Para os republicanos, a filosofia não tinha sentido de existir e, em seu lugar, deveria ser colocado disciplinas e conteúdos de caráter científico. Logo após essa retirada, ela foi novamente incluída em 1901. Entretanto, permaneceu por um curto período. Ela é retirada em 1911. Mas em 1915, ela retorna como disciplina optativa e em 1925, em caráter obrigatório.
Em 1932 e 1942, essas duas datas envolvem momentos de reformas educacionais, a filosofia foi mantida, mas nesse momento ela é concebida basicamente como sendo responsável por conteúdos de lógica e de história da filosofia, onde se transmitia esse tipo de conhecimento por meio de manuais. Então, é um tipo de ensinamento filosófico que a gente diria enciclopédico. Como já foi dito anteriormente, em 1971, aliás, eu comecei dizendo isso, sob ditadura militar, ela foi novamente retirada. E, nesse momento, ela cede lugar para disciplinas de caráter patriótico e doutrinário, disciplinas intituladas Organização Social e Política do Brasil, SPB, Educação Moral e Cívica, EMC, e Educação para o Trabalho, EPT, que pessoas um pouco de mais idade vão se lembrar. Essa substituição deu-se em razão da caracterização que fazia o regime totalitário, o regime militar, que vigente então durante esse período. O que o regime entendia como sendo o caráter do ensino de filosofia? Ao ensinar filosofia, pensava-se que havia aí a transmissão de uma formação crítica e conteúdos subversivos, transgressores. O que seria, portanto, intolerável para aquele momento político que que o Brasil estava atravessando. Porque com esse tipo de formação, os jovens poderiam muito bem passar a contestar a ordem política vigente. Embora a redemocratização brasileira transcorresse lentamente, as lutas sociais avançavam mais rapidamente. É o caso do movimento das mulheres, da luta pela anistia aos presos políticos, dos negros, das nações indígenas, dos homossexuais, dos sem-terra, além de vários outros movimentos sociais. E é justamente nesse contexto dos movimentos sociais dos mais variados tipos que a luta pela volta do ensino de filosofia aparece. Bom, então a disciplina de filosofia retirada das escolas durante o período militar, a partir então de 71, esse processo dura até 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94/96, porque é uma lei de 1996, pela primeira vez faz alusão direta aos conhecimentos de filosofia. Esse texto da LDB indicava, né, que os estudantes, ao final do ensino médio, deveriam, e eu cito a lei, abre aspas, dominar os conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. Fecha aspas. Então, essa é uma citação literal da lei, que mostra que tanto a referência à disciplina de filosofia quanto à disciplina de sociologia aparecem aí nesse contexto de 1996. Nos anos de 1998 e 1999, momentos em que são publicados os parâmetros curriculares nacionais, 1998, o que diz respeito ao ensino fundamental, 1999, o que diz respeito ao ensino médio, a filosofia também volta a ser citada. Ela é mencionada nesse momento como tendo aí, quer dizer, ela passa a ter uma especificação, ela é muito aí mais, digamos assim, o que se entende por filosofia passa a ser explicitado. E aí a gente pode encontrar nesses textos a alusão de que a natureza dos estudos filosóficos é uma natureza transversal, com ênfase nas áreas de ética e cidadania e figurando no âmbito daquilo que é colocado assim numa categoria, não é, nomeado como ciências humanas e suas tecnologias. Então a filosofia se insere nesse domínio aí de conhecimento. Bom, o caráter transversal de determinados temas que compõem os conhecimentos filosóficos acabaram, por fim, sendo aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, em 1998. A resolução SEB-CNE, número 3/98. E
esses temas transversais típicos da filosofia passaram a constituir as bases normativas para o que se fazia, o que se passou a fazer com a filosofia nas escolas, como se entendeu, então, essa implantação da filosofia nas escolas. Essa compreensão, vejam bem, embora ela não exclua o ensino disciplinar de filosofia nas escolas, ela também não o obriga, né? A referência explícita continha a exigência de conhecimentos filosóficos compreendidos transversalmente, o que na prática implicava que os professores de outras disciplinas do ensino médio e fundamental pudessem ensinar tais conteúdos. A figura do professor com formação em filosofia e a implantação da disciplina dotada de um campo epistemológico específico não eram exigências que estavam nessas formulações, tanto na LDB de 96 quanto nesses parâmetros curriculares nacionais de 98 e 99. A filosofia como disciplina específica dos currículos do ensino médio no Brasil foi aprovada apenas recentemente. Nesse caso, a gente está se referindo à Lei 11.684, que foi assinada pela Presidência da República em junho de 2008, bem recentemente, né? Essa lei tem como base o parecer número 38/2006, que tramitou no Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, e foi aprovado por unanimidade em 7 de junho de 2006. Este parecer, de autoria do sociólogo César Caligari, interpretou o texto legal anteriormente vigente e sugeriu a modificação do contexto legal anterior, onde se via expressamente o reconhecimento da importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia, mas como eu expus anteriormente, embora reconhecesse a importância da filosofia e da sociologia no que se considerava a formação de cidadãos, remetia esses estudos para a transversalidade, ou seja, qualquer professor poderia ensinar filosofia através de temas filosóficos, professor de biologia, qualquer professor de ciências, enfim, professor de física, professor de português também, qualquer domínio de qualquer disciplina que tivesse presente no ensino médio poderia trabalhar um tema filosófico, porque a filosofia ela não teria em 96 esse caráter de uma presença como disciplina, né? Como disciplina obrigatória. Então, esse parecer do César Caligari, ele, na verdade, o que ele fazia era modificar, né, ou retomar esse contexto legal anterior, sugerindo aí uma modificação, né? Modificação diante do que era considerado, essa transversalidade, né, era considerada como assim, responsável por remeter a filosofia num contexto difuso e impreciso, né? Porque ela não estava recebendo um tratamento disciplinar e contextualizado. A implantação definitiva da disciplina de filosofia, no entanto, depois da aprovação, né, dessa aprovação recente de 2008, ela está sob responsabilidade dos governos estaduais e dos respectivos conselhos estaduais de educação, padecendo ainda de algumas dificuldades por causa disso. As dificuldades que eu citaria, contratação de professores com formação específica na área, por exemplo, né? Essa eu diria, a maior dificuldade que a gente tem, porque isso nos remeteria à abertura de concursos públicos também, né? Além dessa dificuldade, há outras, mas essa, sem dúvida, é a que mais a gente pode observar. Os períodos que marcaram a discussão, aprovação e homologação pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica e Ministério de Educação em Brasília contaram, nessa ocasião, a partir então de 2006, sobretudo no ano de 2006, com representantes de estudantes, instituições de ensino, pesquisadores, professores, que estiveram mobilizados para que tal medida viesse a ser definitivamente implementada em âmbito nacional. Na verdade, essa mobilização começa quando, a partir da lei de 71 a 5692, quando a filosofia é retirada. Então, como eu disse, quando eu expunha a questão daquilo que
foram os movimentos sociais contrários à supressão das liberdades durante o período militar. O movimento pela volta da filosofia, ele aparece, então, ele vai se constituindo um pouco até lentamente no interior, desde a época da ditadura, no interior de todas essas décadas aí, né? A gente chega no final dos anos 90, com um movimento mais fortalecido. Vale dizer que em 2006 nós tínhamos 19 estados da federação que já tinham filosofia nas escolas. Toda essa mobilização foi ocasionada em razão de, antes disso, haver no âmbito nacional um contexto legal que reconhecia a importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia como necessários ao exercício da cidadania. Essa situação levou ao aparecimento de uma oposição que se expressava dos mais variados modos, todos convergindo no aspecto da defesa do retorno da filosofia como disciplina e não remetida a um viés de interdisciplinaridade e contextualização, em que o campo epistemológico e a exigência efetiva deste tipo de conhecimento não estivessem assegurados nos currículos escolares. Recaía sobre a sociologia o mesmo problema que a filosofia atravessava. E como reação, várias frentes de mobilização foram articuladas que envolveram as duas disciplinas, filosofia e sociologia. Existiram projetos de lei, políticas públicas traçadas nos sistemas estaduais de ensino e nos legislativos, além de uma série de atividades que valorizassem a formação filosófica no âmbito da sociedade civil. Por fim, nesse contexto também surgem os fóruns regionais de filosofia e ensino. Toda essa mobilização que a gente pôde observar no final dos anos 90 foi ocasionada em razão de, antes disso, haver no âmbito nacional um contexto legal que reconhecia a importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia, o que a gente viu lá na LDB de 96, reconhecia esses estudos de filosofia e sociologia como necessários à formação da cidadania, mas os remetia àquela condição de difusa, né, de serem tratados como temas transversais e não como disciplinas. Essa situação levou ao aparecimento de uma oposição, né, uma oposição dentro das universidades, dentro das escolas, no interior das sociedades como um todo, que se organizava nos municípios e nos estados, que ia modificando esse contexto legal em cada um desses estados e municípios, sobretudo estado, aí, porque ficava sob responsabilidade dos conselhos estaduais de educação, decidir também se a filosofia, indicar se a filosofia poderia ou não ser implantada, né, nas escolas, e aí a gente tem esses contextos que vão se constituindo como essa oposição ao que nós tínhamos a partir da LDB de 96. E essa oposição, o que ela desejava? Ela desejava o retorno da disciplina em caráter obrigatório, né? Que se reconhecesse, portanto, que a filosofia tem uma especificidade, um campo epistemológico que justificaria que ela tivesse esse caráter disciplinar, como qualquer outra disciplina que compõe aí, no caso do ensino médio, né, que compõe a formação do estudante no ensino médio. Num contexto mais recente de reformulações curriculares, mesmo os cursos de licenciatura em filosofia não apresentaram efetivos interesses em se orientarem para um compromisso com a formação de professores. A partir de 2002, os cursos universitários de licenciatura em filosofia, eles tiveram que ser reformulados. Os projetos políticos pedagógicos desses cursos foram reformulados. E nesse contexto, a gente pôde observar que havia um desinteresse por parte dos professores universitários na questão do ensino de filosofia na educação básica, tanto em relação ao ensino, quanto em relação também às políticas públicas voltadas a esse tipo de questão. Mais do que nunca, a organização aí desses grupos interessados na volta do ensino de filosofia se fez importante, porque o momento político era mais promissor à medida que a gente estava aí num processo de redemocratização do país
e a questão da formação de cidadãos esclarecidos, reflexivos, críticos, isso se tornou uma questão importante. Mais do que nunca, a organização dos fóruns de filosofia e ensino por todo o país se faz necessária para que os cursos superiores possam fazer frente àquilo que toda a sociedade espera das escolas. Professores capacitados a conduzir com eficácia o processo de constituição do pensamento filosófico, cujo valor está expressamente justificado no parecer do CNE, SEB número 38/2006. Está expresso nessa citação que eu destaco aqui agora. Então, a gente vai encontrar lá no parecer. Preliminarmente, reitera-se a importância e o valor da filosofia e da sociologia para um processo educacional consistente e de qualidade na formação humanística de jovens que se deseja sejam cidadãos éticos, críticos, sujeitos e protagonistas. Esta relevância é reconhecida não só pela argumentação dos proponentes, como por pesquisadores e educadores em geral, inclusive não filósofos ou não